Paulo se recomendava como um apóstolo verdadeiro de Deus. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Na muita paciência. Irmãos, requer muita paciência se você quer ser útil na mão do Senhor. Nas aflições, não pense que você vai ter conforto daqui para frente. Nas aflições, nas privações, quer dizer, nas necessidades. Vai faltar uma coisa, faltar aquilo. Irmãos, não reclame. Nas angústias, vamos passar por situações difíceis. Nos açoites, nas prisões, Paulo realmente passou. Nos tumultos, passou por em muitas cidades. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Irmãos, na pureza. Ó Senhor Jesus, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. O modelo que Paulo deixou para nós, irmãos, é um modelo de pureza. Hoje, muitos servos de Deus, ou muitos que trabalham, né, no meio dos cristãos, dos filhos de Deus, irmãos, perdoa-me, irmãos, hoje é muito carente. Nós temos muita carência de pureza. Que Deus nos restaure essa pureza que havia no apóstolo Paulo. A gente faz tudo isso, irmãos, não é para a gente galgar posição, não é para a gente ganhar mais fama, sermos aplaudidos, elogiados, louvados, não. Nós fazemos tudo isso, irmãos, é por amor ao Senhor, para fazer a sua vontade. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, né? E na palavra da verdade. Irmão, isso é importante. Quando nós falamos a palavra, nossa palavra é a própria verdade. A nossa palavra tem que carregar a verdade de Deus para as pessoas. A nossa palavra tem que conduzir, veicular, né, a realidade de Deus às pessoas. No poder de Deus tem que ter poder pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, né? E sendo verdadeiros, como desconhecidos, no entanto bem conhecidos. Nós somos desconhecidos, irmão, porém bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos. Ninguém consegue nos matar, né? Como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muito. Irmão, nós não buscamos ser ricos, mas nós enriquecemos a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! Irmãos, esse é o coração de Paulo. Ele sofria por amor ao Evangelho. Ó Senhor Jesus. Paulo, na sua primeira carta ao Timóteo, ele o advertiu de que já havia a degradação entrando na igreja. Tanto é que alguns dos seus cooperadores foram atrás, se desviaram da verdade, foram atrás desses ensinamentos diferentes, essas filosofias, gnosticismos, né, mitos judaicos, né, ascetismo. Muitas dessas coisas começaram a surgir na igreja, né, degradando a igreja. Então Paulo deixou Timóteo ali para que não ensinem diferentemente, senão a economia de Deus na fé. Portanto, queridos irmãos, eu tenho um pedido para Deus nos guardar. Houve a degradação na igreja, e graças a Deus, irmãos, houve a restauração. E nós estamos num ponto muito bom. Deus tem restaurado muitas coisas entre nós. Não estamos aqui mais falando palavras vazias. Não estamos mais aqui lutando pelo poder, disputando posição. Graças a Deus, a unidade entre nós, a unanimidade, não é isso? A cumplicidade entre nós é admirável. Os grupos cristãos olham para nós, como vocês conseguem isso? É a obra do Espírito Santo. Deus trabalhou muito entre nós e nos levou até um ponto muito bom da igreja em Filadélfia. A realidade da igreja em Filadélfia, irmão, finalmente está começando a surgir aqui entre nós. Temos que dar graças a Deus. Mas, irmãos, eu tenho uma preocupação da gente voltar para trás. Nós não podemos voltar para trás. Não podemos deixar, irmãos, que os ensinamentos diferentes nos corrompam. Nós não podemos, irmãos,
Por isso, esses 4 anos, graças a Deus, as igrejas têm sido fiéis em seguir a palavra profética. E a palavra profética de fato tem feito a obra de Deus. A palavra profética tem feito milagres. A palavra profética tem trabalhado entre nós, trabalhando em nossa unidade e unanimidade, né? Um só de coração, um de alma. Graças a Deus as coisas estão acontecendo, né? Os 7 Espíritos estão atuando, as coisas... Para quem tem pequena força, pouca força, o Senhor está fazendo grandes coisas, graças a Deus. Por quê? Porque por causa da nossa pureza, por causa de tudo aquilo que o Senhor já restaurou, né, entre nós. Nós saímos da disputa pela posição, saímos de invejas, contendas, competições, né, comparações, graças a Deus, de críticas, maledicências. Nós saímos de tudo aquilo e hoje nós estamos todos juntos, lutando uns com os outros, orando uns pelos outros, para nós juntos podermos chegar lá. Esse é nós chegamos a esse ponto. Portanto, irmãos, não vamos deixar que os outros ensinamentos venham nos dividir de novo e venham nos fazer regredir e ir para trás. Vamos prosseguir na palavra profética. Vamos amar a palavra profética. Vamos seguir adiante como uma luz de candeia que brilha para nos dar direção até que o dia raie, né? Até que o dia nasça. E esse dia está nascendo, irmãos. Está acontecendo um milagre da aurora. O Senhor está levantando um exército. Portanto, irmãos, não vamos voltar para trás. Não vamos descuidar da palavra profética. Vamos amar a palavra profética. Portanto, irmãos, e Timóteo então foi deixado justamente para não desviar da palavra que Paulo estava falando. Em segunda prisão de Paulo já aconteceu por volta do ano 67. Ele havia sido solto em 64. 65, 66 e 67, e de repente, no ano 67, o imperador Nero resolve prender, né, a Paulo, tá? Então eu vou explicar, se vocês permitirem, eu vou explicar um pouco o pano de fundo, né, dessa perseguição. Em julho do ano de 64, aconteceu o grande incêndio em Roma, em 64. Paulo foi preso em 67, então 3 anos antes. Foi mais ou menos o ano em que Paulo foi solto do primeiro aprisionamento. Então, em julho, ali foi, né, o grande incêndio que destruiu Roma, né, queimou por 6 dias e 7 noites. Das 14 áreas de Roma, somente 4 áreas permaneceram intactas. Todas as demais pegaram fogo. Portanto, sejam palácios, sejam templos, sejam monumentos, sejam mansões, sejam habitações de pobres, foram todos destruídos pelo fogo. Resultado, muito sofrimento por parte do povo, muitas enfermidades, muito desamparo dos doentes, muita miséria. Imagina só, hoje, né, com a pandemia, muita gente perdeu o emprego, não tem como se... Imagina no incêndio, né? Além de queimaduras e morte, enfermidades, né, pragas, mas se tornou horrível viver em Roma. Acredita-se que foi Nero que deu ordens para incendiar Roma. Razão provável, ele queria incendiar e reconstruir uma cidade com grande esplendor. Ele intencionava, com essa nova cidade, colocar o nome dele, tirava o nome de Roma, colocaria o nome dele. Mas a sua popularidade, por causa dessa miséria, essa situação caótica em que deixou depois do incêndio, a popularidade dele estava lá embaixo, Então, ele acabou seu sonho. Então, ele resolveu culpar os cristãos. Por quê? Porque na época havia impopularidade por parte dos cristãos, por parte dos judeus e por parte dos gregos que não se converteram cristãos. Isto é, os judeus, ser cristão, para eles era o quê? Era
era uma traição contra Deus, contra a lei de Deus, contra as tradições. E para os gregos, seria aceitar uma religião estranha, de um só Deus. E eles criam em muitos deuses, politeísmo. Então, tanto os judeus, eles não gostavam dos cristãos, também os gregos, os gregos pagãos, também não gostavam dos cristãos. Portanto, o imperador Nero achou essa saída e pôs culpa nos cristãos para poder ele se safar dessa responsabilidade. Então, os cristãos foram sacrificados para aplacar a fúria popular e apaziguar as divindades ofendidas. Para eles, as divindades foram ofendidas, por isso que houve esse incêndio. Iniciou-se então a perseguição oficial aos cristãos com requintes de crueldade. Não sei se vocês leram na história. Os cristãos eram costurados nas peles de animais selvagens e jogados para os cachorros. Os cachorros despedaçavam os cristãos, despedaçavam. Outros eram vestidos com tecidos embebidos de material combustível, inflamável, usados e seriam colocados numa estaca, era chamada de tochas vivas. Eram colocados nas praças para iluminação pública de noite. Os cristãos eram vestidos de um tecido inflamável, tocavam fogo e aquele fogo queimava a noite inteira para iluminar a praça. Vocês não sentiram horripilante sobre isso? Eu estou arrepiado aqui. Paulo, por ser um líder proeminente dos cristãos, ele foi preso para Nero poder se redimir desse fracasso. Então ele prendeu a Paulo com esse intuito. Então, o martírio de Paulo, 2 Timóteo. Vamos abrir em 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 15. Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Figelo e Hermógenes. Ó Senhor Jesus, todos da Ásia me abandonaram. A Ásia era a menina dos olhos de Paulo, onde ele cultivou ali, um centro de aperfeiçoamento dos líderes para a expansão do Evangelho, mas todos da Ásia abandonaram a Paulo. Paulo ficou só. Na sua segunda prisão, já expliquei hoje de manhã, ele foi preso como um malfeitor. Ele foi preso como um criminoso comum, sem ter cometido crime nenhum, porque Nero queria sacrificá-lo para justificar o seu próprio erro. Então, no meio desse sofrimento, queridos irmãos, Paulo então requer a presença do seu cooperador mais íntimo, capítulo 4, versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, vem depressa, eu preciso de você. Versículo 11, somente Lucas está comigo. Toma também contigo Marcos e traze-o aqui, pois me é útil para o ministério. Ele já estava sendo morto, ainda estava preocupado com o ministério, pediu para trazer João Marcos, que havia ele se desentendido com Barnabé na segunda viagem. Queridos irmãos, quando Paulo foi preso em algum lugar, Lucas estava com ele. Então ele foi juntamente com Lucas para Roma para ser julgado. E pelo fato de Paulo ter a cidadania romana, Paulo, ele não podia, ele não podia ser, um dos pontos era, não podia ser levado os açoites antes da condenação. Tanto é que quando açoitaram ele, falou, eu sou romano, quem açoitou ficou com medo, vocês sabem disso. E também, um romano não pode ser castigado pela crucificação. Então Paulo não foi crucificado, Paulo foi decapitado. Então aqui no versículo 11, traze também o João Marcos, versículo 5, diz assim,
Não, perdão. Versículo 13. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Irmãos, Paulo, na segunda prisão, ele estava em calabouço das prisões romanas. Lugar úmido, frio, né? Tudo formado por pedras, e certamente era um lugar sujo, e não ia aguentar passar o inverno naquele frio. Ele estava passando por muito frio, e ele pediu que Timóteo trouxesse a capa. Essa capa, irmãos, é para ele passar menos frio, tá? Ó Senhor Jesus, eu não sei como dizer para vocês, eu não consigo transmitir o meu sentimento. Quando eu estava preparando essa palavra, quando cheguei a esse ponto, irmãos, eu sou muito difícil de chorar, principalmente em público. Mas, irmão, o Espírito me tocou tanto que eu chorei. Alguém tão fiel, alguém que entregou a sua vida em prol do Evangelho, alguém que deu tudo, pagou o preço máximo. Ó Senhor Jesus, que Ele seja o nosso modelo. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Irmãos, Paulo ficou sozinho. Por ser romano, por ser cidadão romano, Paulo tinha direito a ser julgado pelo tribunal do império, do imperador. Ele tinha esse direito. Então, a primeira defesa foi feita num tribunal. E ele, olha só, ele diz assim: ninguém foi a meu favor, né? Todos me abandonaram. Aí versículo 13, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Sabe o que é isso? Não tinha ninguém a favor dele. Sabe qual era a acusação? A acusação de que ele participou do incêndio da cidade de Roma. E só tinha testemunhas falsas dizendo que ele participou, ou ele ordenou, mas ninguém foi a favor dele. Porque esse julgamento não é mais julgamento da perseguição dos judeus. Agora é o imperador que o estava acusando. Irmãos, não tinha ninguém para depor a favor dele. Mas o Senhor lhe assistiu. O Senhor lhe deu forças. O Senhor ainda usou essa última ocasião, irmãos, perante reis. Quem sabe o imperador estivesse lá, perante os oficiais, perante os cidadãos ali, gentios, todos tiveram que ouvir o Evangelho. Ele foi libertado da boca de leão, quer dizer, ele não foi condenado na primeira audiência, mas na segunda ele foi. Aí o que ele fala? Ele fala, Paulo fala para Timóteo, versículo 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eu estou com frio, traga a capa, procura vir no inverno, antes do inverno, e eu quero ver você, quero ver a sua face. Eu quero que você me console, a sua presença me conforta. Então, olha só a intimidade que ele tinha com Paulo. Irmãos, quando eu chego aqui eu penso, meu Deus do céu, um homem que serviu tanto o Senhor, um homem que dedicou a vida dele em sacrifício, em entrega total para a obra do Espírito, para a obra do Senhor, e no final os homens abandonam ele, os seus cooperadores o abandonam, né? Eu fico pensando a solidão de Paulo nessa hora. Irmãos, graças a Deus, eu descobri que Deus providenciou um conforto. Dá uma olhada em capítulo 1, versículo 16. Um nome que é até difícil de falar. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Você acha que não pronunciou muitas vezes esse nome, né? Onesíforo. Quem é Onesíforo?
Conceda misericórdia a Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Irmãos, certamente muitos dos seus cooperadores se fugiram por causa da sua prisão, fugiram das suas algemas, mas Onesíforo não só não fugiu, porque se você visitasse Paulo em Roma, capaz de ser preso também e ser morto. É ou não é? Ele estava prendendo todos os cristãos, perseguindo, matando, né? Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele ficou procurando aqui, procurando ali, onde Paulo ficou preso, tal, procurou, até que achou. Não teve medo de ser preso, não. Versículo 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, do nada, todo mundo abandonou ele. E alguns dos cooperadores, um está ali, outro está lá, não é isso? Vamos continuar lendo aqui, ó. Vou ler para vocês, a partir, capítulo 4, versículo 9. E procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Tessalônica estavam aqueles homens mais ricos. Amar o presente século, irmão, certamente acaba amando o dinheiro. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troades, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, latoeiro significa quem trabalha com bronze, né? Causou-me muitos males. Irmãos, eu quero entender, existe uma possibilidade de Alexandre ter sido um desses que denunciaram a Paulo, dizendo para o imperador Nero para prender a Paulo, porque Paulo estaria em tal lugar. Existe essa possibilidade, entendeu? Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu. Eu já li isso aí, não é isso? O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelo século dos séculos, amém. Dá uma olhada no versículo 19, não acabou não. Versículo 19, saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Olha só quem é Onesíforo. Deus preparou na hora mais difícil do apóstolo para confortar o seu coração. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixou doente em Mileto. Apressa-te vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Então, irmãos, chegou o momento. Quanto a mim, versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação, irmãos, se refere ao derramamento de sangue. Era uma oferta onde se derramava o vinho, mas na verdade refere-se derramamento de sangue. Então Paulo estava derramando o seu sangue, sendo oferecido como uma libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, aleluia. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmão, nós somos dessa última geração,
Nós somos os trabalhadores de última hora. Nós amamos a volta do Senhor. Nós somos daqueles que amam a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Portanto, irmãos, eu vou ler o que eu escrevi no final. O injusto tribunal de Nero foi usado para Deus encerrar a sua longa e cansativa jornada e dar-lhe o seu merecido descanso. A missão de Paulo está terminada. O seu legado das maravilhosas revelações dos mistérios de Deus, temos a honra de desfrutar através da palavra profética e praticar para completar a obra de Deus. Somos aqueles que amam a sua vinda. Eu quero também acrescentar aqui, não escrevi, o legado de Paulo é que o Evangelho se expandiu por toda a terra pelo seu ministério. O Evangelho não só foi para Galácia, foi para Cilícia, Galácia, foi para Ásia e foi para Macedônia, Acaia, chegou a Roma, eu creio que foi para a Espanha. O Evangelho, irmãos, através do ministério de Paulo, abriu para o mundo todo. Embora entrasse a degradação da igreja, mas de qualquer forma Deus usou para que o Evangelho espalhasse pelo mundo todo. Hoje, no Brasil, o Evangelho chegou também, e nós hoje podemos dizer para o Senhor: Senhor, embora sejamos do terceiro mundo, não temos complexo de vira-lata. Nós sabemos a nossa posição, nós sabemos que o Senhor nos escolheu para sermos essa igreja em Filadélfia, para encerrar esta era. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor nos desperte para essa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Que tomemos por modelo o modelo de Paulo. Daqui para frente, queridos irmãos, nunca mais pensamos em folgas, nunca mais pensamos em conforto para nós. Que o Senhor possa também, igualmente como Paulo foi, nós queremos também viver para o Evangelho. Nós também queremos nos dispor na mão do Senhor, principalmente na era dos 7 Espíritos, que Ele possa nos usar grandemente através das ferramentas como a comportagem dinâmica, alcançando milhões de pessoas, e também o Expolivro, percorrendo em todo lugar, levando o Evangelho do Reino a todo lugar. E também, queridos irmãos, que o Senhor possa usar o Bucafé, usar a vida da igreja, usar a rede de cuidados, também usar as irmãs que estão aí trabalhando para ganhar mulheres. O Senhor possa nos usar como canais para alcançar maior número possível de pessoas, e nós vamos cuidar daquelas pessoas que o Senhor nos confiar. Se o Senhor entregar para nós, todo aquele que o Senhor nos entregar, nós vamos alimentar os nossos conservos a seu devido tempo, até que o Senhor volte. Quando nós fizermos assim, esse estado vai nos fazer aprovado de entrarmos para o reino. E aqueles que estão buscando estágio de maturidade certamente fará diferença no reino de Deus lá no milênio. Queridos jovens, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nos abraçar, não voltar para trás, não voltaremos para trás, vamos seguir adiante, não buscar nada para nosso benefício. Estamos aqui, irmãos, por amor ao Evangelho, por amor à vontade de Deus, cooperando com o Espírito, que o Espírito possa nos usar como esse canal, esse vaso, para fazer o que Deus tem para fazer aqui na terra. Deus abençoe a todos, e Jesus é o Senhor. Amém.